Finalmente o edital que você estava esperando saiu. Mas aí vem aquele misto de emoções, porque nem sempre você tem muito tempo até a prova, e quando você olha o edital, geralmente são muitos conteúdos e parece que não vai dar tempo. Mas fique tranquilo, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer agora que o seu edital saiu, o passo a passo para que você tenha uma preparação adequada e conquiste essa vaga em concurso ou processo seletivo da cidade que você mais deseja. Eu sou a professora Bárbara, eu tô aqui desde 2019 e o meu objetivo é simplesmente que você seja aprovado. Com isso, eu analiso questões de concursos, editais, a gente analisa todos os editais que saem para educação física, licenciatura, bacharelado, concurso, processo seletivo, cidade grande, cidade pequena, prefeitura, estado, instituto federal, ou seja, tudo que você precisa saber e precisa ter direcionamento para garantir a sua vaga. Então, se você está buscando aprovação, você está no lugar certo. Vamos falar justamente dessa situação de o meu edital saiu e agora? Talvez o teu edital tenha muitas páginas e você não saiba nem por onde começar para ter certeza que você vai pegar as informações que são importantes. Nesse vídeo eu quero te mostrar quais são essas informações, como elas vão te ajudar a ter uma preparação adequada, uma preparação direcionada para a realidade da sua prova, daquilo que vai fazer diferença, e ainda algumas dicas, alguns passos que eu recomendo que você tenha para que a sua preparação realmente atenda à necessidade e entendendo indiferente qualquer que seja a sua banca, o que é importante para você chegar no dia da sua prova com mais confiança. Então vamos começar falando do edital. Quais são as informações importantes que você precisa? De uma maneira um pouco mais direta, você obviamente precisa saber qual é o cargo que você vai concorrer. Então ter certeza que nos cargos que exigem educação física você tem a formação, licenciatura ou bacharelado. Depois, se você tem o cargo, né, já sabe o cargo, tem a formação, é ter as informações em relação às inscrições. Sem inscrição não adianta nada. Então essa é uma informação bem importante. Olhe em especial a data de inscrição, quando começa, quando termina, quais são os prazos de pagamento e de que forma você deve fazer essa inscrição. Hoje em dia a maior parte é online, você geralmente gera um boleto bancário ou paga com Pix o valor da inscrição. Se você está numa circunstância em que você não vai pagar a inscrição, e aí existem vários casos previstos, essa explicação também está no edital. Então é muito importante que você tenha atenção a isso, porque pode precisar de uma documentação extra e é importante que você se organize com antecedência, não deixe para o último dia de inscrição para não ter risco de perder, ou seja, deixa que seus concorrentes fiquem para trás logo nessa primeira fase. O outro ponto que é super importante do edital é saber o que vai cair na prova, inclusive quais são as provas que vão ser cobradas. De modo geral, a gente tem uma prova objetiva, e nessa prova objetiva a gente tem questões de educação física, mas tem questões também de outras áreas. As mais comuns são de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação, na área da licenciatura, conhecimentos pedagógicos, na área da saúde, conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde, e às vezes podem cair, mesmo que é menos comum, mas pode aparecer, coisas específicas da localidade, história, geografia, a própria legislação da cidade. Então é muito importante que você tenha atenção no seu edital, porque essas informações vão aparecer lá. Na prova objetiva, quais são os tipos de prova, quantas questões você vai precisar responder e quantas questões para cada tipo de prova. Essa informação vai ser essencial para você montar a sua rotina de estudos, que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Outro ponto importante é ver quais são as etapas desse concurso, porque pode ser que no mesmo dia que você vai fazer a prova objetiva, você também precise fazer uma prova discursiva ou uma redação. Prova discursiva e redação é basicamente a mesma coisa, o que vai mudar é o estilo, a quantidade de linhas ou quantidade de questões. A gente tem concursos em educação física que podem pedir 4, 5 questões discursivas, geralmente mais curtas, de 10 até 15 linhas. Mas o mais comum em concursos de educação física é a gente ter prova discursiva de 20 linhas em média, ou 20 a 30, e ela acontece no mesmo dia da prova objetiva. Então é importante que você entenda quais vão ser essas exigências nessa primeira etapa do concurso, que é a prova objetiva, e pode ter também a prova discursiva. Inclusive aqui no meu canal temos vídeos de prova discursiva para você se familiarizar, caso você perceba que no seu edital tem essa exigência. Beleza, então eu vi que tem a prova objetiva, pode ou não ter a prova discursiva, e em relação à prova objetiva, eu também já vi
quais são os tipos de prova que vão ser cobrados. Essas informações sempre aparecem no edital. E aí, no edital, no decorrer do edital, vai ter a informação de quantas questões por cada tipo de prova e geralmente no final, como anexo, vão ter os conteúdos programáticos. Tome muito cuidado aqui, porque quando a gente pesquisa a educação física, por exemplo, no edital, você vai encontrar a informação de quantas vagas, qual é a exigência do cargo. Depois, você pode encontrar a especificação para os diferentes cargos dos tipos de prova que vão ser exigidos. Depois a gente vai ter a atribuição do cargo, ou seja, qual é a tarefa que você vai ter quando você for aprovado, quando você se tornar concursado, o que é a sua obrigação. Isso são atribuições do cargo. O que vai cair na prova objetiva tá no conteúdo programático. Essa é a parte do edital, geralmente é um anexo, que vai te indicar o que vai cair nos diferentes tipos de prova. Então, tanto a parte de educação física, quanto das outras áreas, você vai encontrar essa informação no conteúdo programático. O conteúdo programático, ele pode estar organizado em temas ou em referências bibliográficas. Na maioria dos casos, a gente tem temas. E aí o que muita gente me fala é, professora, mas esses temas, eles são muito amplos, eles são muito genéricos, eu não sei o que estudar a partir deles. E eu entendo essa dificuldade. Até quando indica a referência bibliográfica, de repente indica uma referência de mais de 800 páginas, mas o que eu preciso de fato estudar? E é claro que a banca não tá nem aí. Ela não quer facilitar a sua vida, na verdade ela quer mais complicar. Eu tô aqui para facilitar. E o que a gente faz para entender, afinal de contas, o que é importante estudar para cada conteúdo? Como eu faço o levantamento de questões de concurso? A gente já tem mais de 10 mil questões analisadas. E também dos editais, a gente começa a entender o que as bancas de fato pedem na hora da prova quando elas colocam uma certa informação lá no conteúdo programático. Inclusive lá no meu curso Método Potência para Aprovar, eu chamo isso de tradutor de edital. Porque sim, a gente precisa traduzir o que a banca quer dizer quando coloca um determinado conteúdo. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o Método Potência para Aprovar, veja aqui o link que está na descrição desse vídeo ou acesse métodopotencia.com.br. Então, sim, eu entendo que existe uma dificuldade de interpretar aquilo que a banca coloca no conteúdo programático sobre o que deve de fato ser estudado na parte de educação física. De modo geral, a gente tem que considerar, se é um concurso para educação física, são conteúdos que são trabalhados na graduação em educação física. Então, mesmo alguns temas que parecem bastante amplos, a gente sabe que tem um direcionamento maior para alguns conteúdos que mais caem. Então, por exemplo, desenvolvimento motor. Inclusive, tem vídeo aqui no meu canal sobre isso. Tem uma parte do conteúdo que é a mais cobrada. Então, você precisa ir para a prova sabendo daquilo. Mas essa informação de desenvolvimento motor também pode aparecer de outras formas. Fases do desenvolvimento motor, habilidades motoras, outras palavras, outros termos falando de aprendizagem, crescimento, comportamento. Isso de fato aparece nas questões de concurso, considerando que no edital aparecia um tema um pouco mais amplo. Aqui está o meu trabalho de facilitar para você, entendendo o que as questões cobram. E eu entendo que realmente esse é uma etapa um pouco mais difícil na preparação. Mas quando você começa também a responder questões e identificar e até olhar provas anteriores da sua banca, você já vai começar a ter uma ideia sobre o que pode cair a partir dos diferentes temas. Nesse ponto é importante ressaltar que, entendendo que dá trabalho só entender educação física, imagina o resto, mas é importante que você estude também o resto. Isso porque a sua nota final no processo seletivo, no concurso, a prova objetiva, a nota final ela é dividida de acordo com os tipos de prova. Então, às vezes a gente tem questões com peso, isso significa que se você acerta uma questão de educação física, pode ser que isso represente 4 pontos na sua nota final. Já quando você acerta uma questão de informática, pode significar 1 ponto na sua nota final. Então, por mais que, tendo peso, alguns conteúdos tenham mais importância na nota final, você quer ter uma boa nota em todos os conteúdos para que a sua nota final seja mais alta. Se não, imagina assim, educação física, eu consegui uma nota boa, mas nos outros conteúdos eu não consegui. Então, a gente precisa ter esse balanço. E isso vai definir a sua rotina de estudos a partir do seu edital. Vai ser fundamental que você organize o seu tempo
conforme a nota final da sua prova. Então, se a educação física tem mais questões ou tem questões que no final valem uma nota maior, é importante que você se dedique mais tempo para a educação física. Mas não significa que você vai deixar de estudar outros conteúdos que estão previstos, porque você também quer uma boa nota neles, que junto com a boa nota de educação física te coloca no topo da lista de aprovados. E depois dessa consideração em relação ao edital, o próximo passo também é entender sobre a sua banca. Esse não é o ponto definitivo, mas pode ser interessante para você entender antes da prova. Entender a banca significa olhar provas anteriores que foram organizadas pela mesma empresa que vai organizar a sua prova. Olhando provas anteriores, você já começa a ter noção sobre características, tanto de temas mais cobrados, o qual informação é mais cobrada daquele tema, ou ainda o próprio estilo das questões. Tem questões muito longas, muito curtas? Usa verdadeiro ou falso? Esse tipo de informação, quando você sabe antes, você chega com mais segurança na hora da prova. E quando você vê a prova e muitas vezes é igual ao que você esperava, isso ajuda a dar aquele orgulho interno, dar aquela impressão de, poxa, eu realmente me preparei bem. E esse é o estado de espírito que a gente quer que você chegue na hora da sua prova. Então, usar essas provas anteriores da sua banca, tanto para entender o estilo como para fazer simulados, é fundamental. Aqui no meu canal a gente também tem um vídeo falando sobre como fazer simulados e eu realmente recomendo que você assista. Eu realmente entendo que ao ver o edital de concurso parece um bicho de 7 cabeças, mas olhando as informações sobre a inscrição, se você realmente pode se candidatar àquela vaga que você quer, entendendo do conteúdo a ser cobrado da educação física, os tipos de prova e com essa informação organizar mais ou menos o seu tempo para estudar os diferentes conteúdos, também se preparar para a prova discursiva se estiver prevista no seu edital, vai te dar um longo passo, um passo fundamental para você ter uma excelente preparação. E eu entendo que sim, é desafiador. E por isso, dentro do método Potência para Provar, eu quero te ajudar. Lá a gente tem trilhas que dão o direcionamento para qualquer edital aberto em todo o país, para você não precisar decifrar o que o edital está querendo dizer e poder organizar toda a sua rotina com foco em aprender aquilo que vai aparecer na sua prova. Por isso, novamente, o link está aqui na descrição. Aproveita, se inscreva no canal, veja os outros vídeos recomendados que eles com certeza vão te ajudar. Ótimos estudos e a gente se vê num próximo vídeo.